Olá, sejam bem-vindos a todos a mais um vídeo do canal Cego na Ciência. Os materiais e suplementos necessários para a construção do Titanic foram encomendados pela Irlanda and Wolff. Primeiro fizeram a armação do casco, depois o lançamento por fim da equipagem e os planos finais foram concluídos em outono de 1908. O Olympic e o Titanic seriam construídos lado a lado, no novo edifício de 256 metros de comprimento por 52 metros de altura a ser construído. Havia também um guindaste especial com 70 metros de altura. A construção do Olympic começou em 16 de dezembro de 1908, com o batimento de sua quilha, recebendo o casco de número 400. A construção do Titanic começou 4 meses depois, em 22 de março de 1909, com seu casco tendo o número 401. Para poder diferenciar os seus irmãos, o Olympic foi construído com o seu casco inteiramente branco, enquanto o Titanic foi construído com o seu casco preto. Os trabalhadores da armação e sua estrutura progrediram em um bom ritmo. No início de 1911, seu casco era formado por 2.000 placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura, com uma espessura entre 2,5 a 3,8 centímetros. Essas placas eram mantidas unidas por mais de 3 milhões de ribits. Até esse momento, o Titanic era apenas um enorme casco vazio, sem nenhum equipamento ou instalação interna. O lançamento ao mar ocorreu dia 31 de maio de 1911, o aniversário de Perrier. Mais de 100 mil pessoas estavam presentes para testemunhar a ocasião, como funcionários dos estaleiros e suas famílias, habitantes de Belfast e visitantes, jornalistas e algumas personalidades importantes vinham diretamente da Inglaterra. O navio deslizou-se para a água com a ajuda de 20 toneladas de sebo, óleo, graxa e sabão. Ele não foi batizado como uma tradicional estouro de garrafa de champanhe, pois nunca tinha sido o hábito da Irlanda and Wolff. O Titanic precisou de 6 âncoras, 3 amarradas de aço pesado, cada uma pesava 80 toneladas, que foram presas em seu casco. Ele foi rebocado para uma doca seca, com a ajuda de 5 rebocadores. Os jornalistas e convidados especiais da White Star Line foram depois do evento levados para um almoço especial no Grand Central Hotel. No cardápio estava nada mais nada menos que 6 pratos especiais e diferentes de 5 sobremesas. Smythe deixou o almoço mais cedo para poder embarcar no Olympic e participar de testes marítimos. Logo depois se iniciou o processo da equipagem. Mais de 3.000 profissionais mecânicos, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pintores, decoradores e etc. trabalharam de julho de 1911 até março de 1912, equipando o Titanic com as mais recentes tecnologias e inovação navais, e instalando suas suntuosas mobílias e elementos decorativos. Em 18 de setembro de 1911, a White Star Line anunciou que a embarcação realizaria sua viagem inaugural, dia 20 de março de 1912. O Olympic acabou colidindo dia 20 de setembro de 1911 com o cruzador WMS Hack. O Titanic teve de ser retirado da sua doca seca para que seu irmão pudesse realizar seus reparos. Parte do seu trabalho também foram temporariamente transferidos para os concertos do Olympic. A White Star Line foi forçada a adiar sua viagem inaugural do dia 10 de abril de 1912. O Titanic foi levado de volta à sua doca em novembro, até que as obras do seu irmão fossem concluídas, no mesmo ritmo de anteriormente. Suas 4 chaminés foram instaladas em janeiro de 1912, enquanto no mês seguinte suas 3 hélices de bronze foram colocadas em seus devidos lugares. As hélices traseiras de 3 lâminas tinham mais de 7 metros de diâmetro, pesava 38 toneladas, enquanto a hélice central de 4 lâminas media mais de 5 metros de diâmetro e pesava 22 toneladas.
A embarcação foi registrada no dia 24 do mesmo mês, em Liverpool, como seu porto de origem, apesar dele nunca ter chegado a navegar em suas águas. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, por 28 metros de largura e 53 metros de altura. A sua arqueação bruta era aproximadamente de 46 mil toneladas, por volta de 1.000 toneladas a mais que o Olympic. Ele operava com uma tripulação de 892 pessoas e podia transportar até 2.435 passageiros dispostos em 3 classes. Além disso, a embarcação também carregava correios e por isso recebeu o prefixo Royal Mail Ship, RMS. Ao todo, o Titanic custou 7,5 milhões de dólares em valores da época. O navio era dividido em 10 convéses, sendo o maior navio transatlântico construído até então. Os convés mais altos era chamado de convés superior. O convés dos botes era onde ficava localizado os botes salva-vidas. Ao todo 66 botes, alojamento dos oficiais e o ponte de comando. Abaixo estavam os convés de A a G, todos destinados aos passageiros com exceção do último, que também obrigava o compartimento de carga. Mais abaixo ficavam os compartimentos de carga, casa de máquinas, caldeiras, alojamentos da tripulação e reservas de suprimentos. O Titanic, que assim como seu irmão Olympic e Britannic, era movido por uma combinação de 2 sistemas de propulsão. Ele possuía 29 caldeiras a vapor, agrupadas em 6 salas, alimentando 2 motores de tripla expansão, com 4 cilindros cada, que movia as 2 hélices laterais. O vapor excedente era reutilizado por uma turbina de baixa pressão, que movia a hélice central. O navio conseguia chegar a uma velocidade média de 21 nós, 39 km/h, consumindo entre 638 a 737 toneladas de carvão por dia. A energia elétrica que operava a iluminação de outros equipamentos da embarcação era gerada por 4 dínamos de 400 kW. Os fumos da combustão do carvão era descarregado através das 3 primeiras chaminés. A 4ª chaminé era apenas ornamental, adicionada principalmente para fazer com que os navios de classe, como o Olympic, parecessem mais potentes nos olhos do público. Porém, também era usada para ventilar a casa de máquinas e as cozinhas. Na parte frontal do convés dos botes ficava a ponte de comando, que se estendia por toda a largura do navio, 2 cabines de observações laterais, uma sala de navegação e uma sala das cartas marítimas. Atrás da ponte ficavam os alojamentos dos oficiais, que recebiam uma cabine proporcional à sua hierarquia. O capitão Edward Smith, o oficial comandante, ocupava uma suíte com escritório e casa de banho. Atrás da primeira chaminé ficava a sala das comunicações sem fio, operada diariamente pelos radiotécnicos, como Jack Phillips e Harold Bright. Os alojamentos dos foguistas e mecânicos ficavam localizados na extremidade da proa. Eles tinham acesso a esses locais de trabalho através de uma escada em espiral e um longo corredor. Além disso, um cesto de gávea funcionava a partir do mastro dianteiro, acessado por uma escada inteira, e havia uma passarela de navegação no convés da popa. Uma linha telefônica permitia comunicação direta entre a ponte e o cesto da gávea e a casa do leme, a passarela de navegação e a casa de máquinas, melhorando a velocidade e a precisão das manobras. Outra linha permitia que os passageiros da primeira classe entrassem em contato com alguns do serviço de bordo do Titanic. O Titanic fornecia aos seus passageiros as instalações mais luxuosas e confortáveis do que qualquer outro navio contemporâneo. As instalações da primeira classe ia desde o convés dos botes até os convés que incluía um café, um ginásio com os equipamentos mais modernos da época, uma quadra de squash, uma sala de fumar decorada com a lareira e pintura de Norman Wilkinson, um restaurante à la carte, 2 cafés decorados com palmeiras, uma piscina coberta, banhos turcos, uma sala de leitura com mobílias de mogno vitrais e um convés de passeio coberto. Suas cabines eram igualmente luxuosas, com algumas tendo até casas de banho particulares. Era raro na época. 2 delas inclusive possuindo seu próprio convés de passeio privado.
todas as cabines e instalações tinham duas magníficas grandes escadarias, uma entre a primeira e a segunda chaminé e a outra entre a terceira e a quarta, que eram cobertas por uma cúpula de vidro. A escadaria dianteira era adornada por um relógio entalhado em madeira chamado Hora da Glória coroando o tempo, e era servida também por 3 elevadores que iam de convés a convés. No convés havia uma escadaria enorme até a sala de jantar. Os passageiros da segunda classe desfrutavam de acomodação equivalente à primeira classe de outras embarcações. As instalações ficavam na parte traseira do convés, B até o G, que incluía a escadaria com elevador, uma sala de fumar, biblioteca, sala de jantar, também o seu próprio convés de passeio coberto. A terceira classe também fornecia acomodações e instalações muito boas, quando comparadas a outros navios, com cabines possuindo beliches para 4 a 8 pessoas e também pequenos dormitórios para homens solteiros. Ela também tinha sua própria sala de jantar e cozinha. A primeira e a segunda classe dividiam a mesma cozinha, com os passageiros tendo à sua disposição 2 áreas comuns, uma sala de fumar no convés da popa. O casco do Titanic era dividida em 16 e existia 12 comportas de estanques, situadas nos locais onde a passagem era necessária para um bom funcionamento do navio. Elas podiam ser fechadas a partir de um interruptor na ponte de comando ou mesmo automaticamente em caso de acidente. Porém, o compartimento central não ia além dos convés, enquanto os compartimentos da proa e popa chegavam apenas até o convés. Os projetistas acreditavam que se os 2 compartimentos fossem inundados, o navio continuaria flutuando. Esse era o limite de 4, se os 2 compartimentos inundados estivessem na proa. Além disso, o Titanic tinha um fundo duplo e 8 bombas de água, capaz de extrair 400 toneladas de água por hora. Todas essas medidas de segurança levaram aos rumores por parte da imprensa que a embarcação era supostamente inafundável. No entanto, esses rumores não seguiam pela primeira vez com o Titanic, já que a própria White Star Line havia descrito o RMS Cedric como praticamente inafundável 9 anos antes. O Titanic também estava equipado com 20 botes salva-vida, 14 com a capacidade total de 65 pessoas, 2 cúteres de emergência que acomodavam até 40 pessoas e 4 botes desmontáveis. O Engerliard conseguia levar 47 pessoas. Dessa forma, os 20 barcos teoricamente podiam conter 1.178 pessoas, ou seja, 1/3 da capacidade total do navio. Apesar de ser um número baixo, era muito mais que a legislação marítima da época. No pensamento contemporâneo era que os navios do tamanho do Titanic demorariam para afundar e que assim os botes serviriam para transportar passageiros do navio naufragando para alguma embarcação de resgate. O engenheiro Alexandre Carlisle havia considerado a ideia de colocar mais botes a bordo, porém foi rejeitado por Smyth. Ele, porém, achava que isso ia diminuir o espaço do convés dos botes e enfraquecer a confiabilidade do público à imprensa. Mesmo assim, a fim de evitar uma possível mudança nas leis, Carlisle conseguiu convencer Smyth a instalar turcos, que eram capazes de baixar até 2 botes. Apenas 710 pessoas conseguiram embarcar nos botes durante o naufrágio, pouco mais da metade da capacidade total que poderiam acomodar. As leis marítimas foram alteradas 2 anos depois, em 1914, através da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, exigindo que as companhias sempre tivessem bote suficiente para todos.